Como o ser humano funciona? É importante a gente entender como o ser humano funciona, para que a gente possa, poder trabalhar a nossa memória, a nossa cabeça. É importante entender como é que nós funcionamos. É preciso entender como a nossa memória foi moldada através das nossas experiências. O ser humano, ele costuma, as pessoas, de modo geral, costumam dizer que existem várias verdades. E as pessoas confundem com várias verdades com a questão dos vários pontos de vista. Se você imaginar nessa imagem agora dos 360 graus, é bem provável que eu coloque um objeto com um controle aqui. E eu coloco esse objeto de pé bem no meio dessa roda. E coloque várias pessoas em cada ponto dessa roda em volta desse objeto. E peça para cada uma tirar uma imagem, uma foto. Você vai perceber que cada pessoa tem uma imagem tem um registro desse controle. E esse registro é o que ela diz que é verdade. Então nós temos uma ideia parcial sobre algo e dizemos que isso é o todo. A verdade, o que seria? O controle. O controle, o conhecimento total de todos os ângulos do controle, da parte interna, da parte externa, da parte de cima, da parte de baixo, é a realidade, é a verdade. O resto são 360 pontos, 360 graus de onde eu olho para essa realidade e crio uma percepção. Então isso é muito bom entender para que a gente não entre em conflitos, para que a gente diminua conflitos, para que a gente perceba que nós temos uma parte dessa realidade e não ela toda. Então, a primeira dica é essa. Vamos começar a ouvir as pessoas para que a gente tenha, além da nossa perspectiva, mais perspectivas para que a gente se aproxime de uma realidade mais completa. Tudo bem? Então, aqui nós vamos falar sobre o fenômeno RAM. O Dr. Augusto Cury, ele traz muito esse assunto e nós gostamos dele, entendemos ele dessa forma e incluímos ele aqui no curso, O fenômeno RAM é o registro automático da memória. O que é isso? Imagine que o nosso consciente não funcione bem, que o nosso senso crítico, que o nosso racional, o que você está usando agora para vivenciar. Imagine que ele seja confuso, que não funcione bem. Agiremos quase 100% das nossas atitudes de maneira impulsiva, porque a gente não vai usar o raciocínio para falar, eu devo fazer assim ou assado, se isso é bom para mim ou não. Eu não vou conseguir pensar e vou fazer o que vier de impulso, o que eu tiver vontade de fazer. Sem pensar, que é uma função da parte consciente, o pensamento. E sem aprender, que é a dinâmica que percebe nossas atitudes traz. E sem aprender que é essa dinâmica do raciocínio, da avaliação, que traz a nossa capacidade de aprendizado. Então, por isso, o coach sistêmico humanizado dá tanta importância ao que percebemos como nossa história do antes, tudo aquilo que viveu antes. Nós vamos aprender nessa matéria que é muito importante a gente estar seguro em relação às nossas informações, se elas são seguras, se elas são verdadeiras, porque o nosso pensamento vai ser construído em cima dessas informações. O autoconhecimento é o único caminho para lidar melhor com os labirintos da mente. Porque imagine que você coloque informações negativas ou falsas sobre uma pessoa, que aquela pessoa é mau caráter, é ruim, fez algo errado. Como é que você vai agir com ela? Então você vai ter um monte de atitudes baseadas em informação errada e vai errando também. Então, as emoções positivas, como resultado da nossa história, do que foi vivido antes, é fundamental para construir um presente mais feliz. Então imagine que eu olho para essa informação que a pessoa me deu, de que aquela pessoa é ruim, ou mau caráter e tudo mais, e eu olho para aquela história e entendo que, vamos supor que fosse até verdade. Eu descubro que é uma realidade, que a pessoa tem algumas dificuldades ali no comportamento. E eu vou estudar um pouco mais e ver que ela teve conflitos, às vezes que ela morou no orfanato, que ela tem alguns traumas e tudo mais. Isso vai me dar um norte melhor para que eu possa agir com ela de maneira mais tranquila,
e às vezes posso até auxiliá-la a melhorar, né? Então, consciente versus inconsciente. Quando a gente fala de memória e de aprendizagem, nós estamos falando de inconsciente, onde a memória é guardada, a memória de longa duração, o nosso passado, né? E o nosso consciente é onde nós temos todo o resultado dessas memórias, os aprendizados, o jeito de ser. Então, nós dizemos aqui que nós estamos tornando consciente o que foi inconsciente, né? Movimento de fazer o autoconhecimento das memórias do passado, ressignificando-as com a visão da autorresponsabilidade e maturidade que o tempo trouxe para a consciência do indivíduo. Então aqui nesse ponto nós pensamos o quê? Nós precisamos entender o quê? Que quando eu formo aquela opinião, quando eu vi meu papai e a minha mamãe brigando, quando eu vi algum acidente, qualquer coisa que tenha me causado um trauma, eu tinha uma idade, eu tinha uma capacidade de crítica, eu tinha uma capacidade cognitiva, eu tinha um nível de condições de julgamento, eu tinha uma quantidade de conhecimento sobre a realidade do mundo. E eu pego aquela informação com aquela percepção, vamos lá, dos 5 anos de idade, e gravo como se ela fosse absoluta, como se ela fosse igual à mesma percepção que eu tenho hoje aos 42 anos. E isso é importante a gente perceber, que o ideal é que a gente traga informações ruins, informações mais mal elaboradas, ou situações que às vezes eu uso para tomar atitudes na minha vida, para que eu as reavalie. Para que através dessa reavaliação eu consiga ter certeza de que aquilo que aconteceu foi daquela forma. Tá? Para que eu evite conflitos na vida e facilite as minhas soluções. E dentro do fenômeno RAM, que é o registro automático da memória que o Augusto Cury traz, né? O que nós precisamos perceber? Que a nossa memória está o tempo todo registrando tudo. É como se ela estivesse, fosse uma câmera de vídeo. Ele usa o termo câmera fotográfica. Eu digo uma câmera de vídeo. Por quê? Porque você põe audição, você põe o paladar, você põe um monte de coisas ali que também são gravadas, porque a memória é tudo que os seus sentidos tocam. Quando você escuta uma música e traz uma memória, é porque você tem a memória auditiva. Quando você toca em alguém e tem uma percepção, é porque você tem uma memória do tato, né? E assim, com a visão e tudo mais. Olfato. Então a memória, ela é esse conjunto de sensações que os seus sentidos te dão a percepção quando entram em contato com a realidade, com a vida. Então o fenômeno RAM é o registro automático da memória, é o responsável por gravar todas as experiências pelas quais passamos ao longo da vida. Em resumo, tudo o que você vivencia no seu dia a dia, coisas boas ou ruins, conhecimento, pensamento, são registrados pela sua memória sem que você perceba ou controle. Isso é automático. Só vai guardando a informação, só vai guardando a informação. Então, como que é dividido esse fenômeno automático da memória? O primeiro passo desse fenômeno é o gatilho da memória, é o que aconteceu, né? Ao colocar um livro, por exemplo, aqui no exemplo, né? Ao colocar um livro numa prateleira, alguém veio e falou uma frase de grande impacto para você, no exato momento que você guardava esse livro. Entendendo a mente humana, o Dr. Augusto Cury, nessa frase que você ouviu, passou a ser o gatilho, o botão da campainha para que você relembre desse livro que você guardou. Imagine que você está guardando o livro ali, ou que você está se arrumando e alguém fala: essa blusa não ficou bem para você. E aí toda vez que você vai pegar aquela blusa, você lembra: não ficou bem para mim essa blusa. Você traz aquela sensação daquela frustração ali quando você ouviu aquilo. Né? Então o primeiro passo é o gatilho. Imagine que os seus pais te pedem para cuidar do seu irmão. E por um descuido seu, o seu maninho cai e cria um galo na cabeça lá. Quando os seus pais chegam, dizem sem pensar que estão tristes com você e que você não serve nem para cuidar do seu irmão. Que você não serve para nada.
12 anos depois, você está com a sua namorada e ela pede para você uma carona, para chegar mais cedo no trabalho no outro dia. E você acaba dormindo até mais tarde um pouco. Quando ela chega decepcionada, triste, falando que você é o responsável por ela ter chegado atrasada no trabalho, é provável que venha aquela frase na cabeça: eu não sirvo para nada mesmo. Porque aquela sensação de frustração, de ser repreendido, foi criada junto com aquele movimento de você não serve para nada. Então é provável que quando você sinta aquela emoção novamente, ela venha com a informação que foi gravada junto, que a tua memória gravou junto, e você associa uma coisa a outra. Olha só que interessante que é a nossa mente. A segunda parte desse estudo, o Augusto, ele chama de janela da memória. É onde você tem as percepções de positivo ou negativo. É o registro de um momento passado. Essas janelas, algumas pessoas dão o apelido para elas de janelas killers, janelas assassinas, ou janelas traumáticas, né? São as que nos levam ao mau humor, ao ciúme, ao estresse, a tudo isso que é negativo. Sentimentos negativos, impulsividade, fobias, excesso, às vezes, de autoconfiança e tudo mais. Então, alergia. Alguém fala para você, você tem alergia, e alguém fala para você, ai, aqui tá tão empoeirado, e você automaticamente traz a sensação da sua alergia, né? É como se aquilo trouxesse assim, nossa, se essa poeira me der alergia, eu vou sentir tudo aquilo que eu já gravei como ruim. Então a janela da memória é aquela percepção que você tem sobre o fato. O segundo passo é a ancoragem, que é essa percepção. Quando a memória te prende àquele estado de... Imagina que você fica preso naquele pensamento de tá tudo empoeirado. Ai, tá tudo empoeirado. Ai, tá tudo empoeirado. Ai, eu acho que eu vou ter alergia. Ai, eu acho que eu vou... Minha alergia. Ai, peraí, deixa eu ver. Ai, eu não sei, eu não tô me sentindo muito bem. Eu acho que isso vai me dar uma alergia. Nossa, da outra vez trancou a minha garganta. Quando a memória te prende ao estado por ela trazido, fazendo você sentir que é impossível sair daquele estado de sofrimento, ou medo, etc., o foco fica só nele, tendo dificuldade ao olhar para outro lugar. Tipo assim, nossa, não necessariamente você pode passar mal. Não necessariamente você vai sentir essas coisas, né? Então essa visão fica fixa. Em resumo, o gatilho fez a associação a algo ruim e a janela foi aberta, então a âncora fixada sobre a janela, intensificando aquela tensão. O que ele chama de ancoragem é quando você fica preso num determinado momento, onde você fica preso num determinado pensamento, numa determinada situação. É como se você estivesse trazendo algo do passado, como se isso fosse acontecer de novo. Isso é o estado de ancoragem, onde você está preso, você não consegue sair dali, né? E aí, a pessoa entra no movimento, por último, que é o quarto passo desse trabalho do estudo fenômeno RAM, é o alto fluxo. Quando a caixa é aberta e a âncora pesa sobre ele, exatamente onde o nosso foco está fixado, em cima dele, daquele sentimento ruim, ou seja, o alto fluxo fica travado, sendo que ele fica toda hora vivendo aquele momento, vivendo aquele momento, vivendo aquele momento, vivendo aquele momento. O eu acaba se tornando escravo dessas emoções. É como se ele não conseguisse mais ver outra coisa. E esse eu que a gente diz, ele representa você, né? O autor da sua história. Você é o autor da sua história. É importante que a gente tenha a percepção de como o nosso cérebro funciona, para que toda vez que a gente achar que está entrando dentro do coaching sincronizado, chamo de labirintos. Esses movimentos que o pensamento leva a pessoa e ela não consegue sair, né? Esse movimento de alto fluxo, de ancoragem, que a gente chama, que é onde a pessoa fica presa, às vezes, eu sou feia, eu nunca vai dar certo, nossa, isso é muito difícil. Onde a pessoa entra nessa repetição de pensamento negativo, né? É preciso entender como é que essas coisas funcionam e que isso não necessariamente sou eu. É simplesmente
uma dinâmica do meu cérebro que eu posso aprender a lidar com ela, aprendendo como ela funciona, para que eu consiga tirar disso as melhores práticas e ter os resultados que eu estou buscando na minha vida, né? Então a memória, tudo que você viveu, de acordo com sua capacidade cognitiva, intelectual, com a sua capacidade de processar as suas memórias, isso, tudo que você diz a si mesmo, se é assim ou assado, isso vira memória. Essa ação vai construindo o que você acha que seja a verdade. Então é muito importante a gente voltar lá naquele começo da aula e lembrar que todas as informações que eu tenho, a maioria delas são partes de uma realidade. E se eu tomo esse cuidado de saber que cada vez eu posso aprender mais e posso ver de outros ângulos, né, eu tomo posturas menos agressivas na vida, mais tranquilas, e crio mais empatia com as outras pessoas e ajo com menos arrogância. Então, quando eu acredito em algo, vivo essa crença como se fosse a realidade, e a partir dessa experiência, dessa realidade, eu vou somando percepções e criando outras crenças, né? Aqui se dá uma das sacadas do coach sistêmico humanizado. Percebemos que é de total importância para o indivíduo que ele consiga ter as memórias das vivências de sua infância alinhadas com uma boa realidade, pois é através dessas percepções que se criam as demais percepções da vida. Então vamos supor que eu falo, eu fui abandonado pelo meu pai foi muito ausente e ele não queria me ver direto e falava, não queria ver minha mãe porque eles brigavam muito, e eu nasci sem o meu pai e hoje eu não preciso mais dele, não sei o quê. Né? Essa informação, ela me traz uma necessidade de falta, de que eu fui abandonado, ela coloca um monte de gatilhos aí dentro da cabeça da pessoa. Tudo bem, vamos guardar esses gatilhos aí. Agora vamos imaginar que a gente possa guardar outros gatilhos e excluir esses. Como? O meu pai, como muitas outras pessoas da Terra, tiveram muitas dificuldades na criação dele. A vida do meu pai, ela foi assim, assado. Eu vou fazer um autoconhecimento da vida de quem é o meu pai. Como ele foi criado, como era o mundo que ele vivia, como foram construídas as crenças dele. E chega um momento que eu percebo que o meu pai tinha muita dificuldade com a minha mãe desde o começo. E que como o relacionamento não foi muito legal, ele não encontrou uma maneira de conseguir ficar em paz com ela. E eles sempre brigavam muito. E ela, às vezes, usava o filho, que era eu, para ameaçá-lo, para intimidá-lo, para cobrá-lo. As insatisfações que ela tinha em relação ao homem, e não ao pai. Por mais que muitas vezes ela usasse o termo pai. Então a gente vai perceber que dependendo da maneira que eu entender as coisas, é como eu vou vivê-las na minha vida. É que eu vou vivê-las na minha vida e como eu vou construir as próximas percepções. Então, pai é uma pessoa que abandona e não quer saber, ou pai é uma pessoa que está buscando um jeito de ter a responsabilidade, de auxiliar no seu crescimento, mesmo que às vezes ele não consiga. Mesmo que às vezes ele esteja sofrendo outras coisas que no momento são mais críticas para ele. Então, o que vai me dar mais condições de viver uma vida mais tranquila? Afirmar que eu sei algo que eu não sei? Ou dizer que eu não sei, que não entendo, que estou buscando aprender, estou buscando um caminho mais feliz para que eu possa guardar, ter em mim memórias mais construtivas, né? Então, o outro ponto sobre essas percepções é que elas são direcionadoras das nossas atitudes. Então, essa memória bem trabalhada, ela vai te auxiliar a direcionar para onde você quer ir. Então, poxa, eu quero aprender com meu pai, né, tudo que ele viveu, ver a importância da gente ter um relacionamento melhor, de a gente buscar uma pessoa, às vezes, com mais certeza se é aquele relacionamento mesmo, conhecer um pouco mais da família, da pessoa, para eu ter um casamento um pouco mais estruturado, para que eu possa ser um pai um pouco mais presente e ter menos dificuldade com a minha esposa. Isso é positivo, né?
E eu devo muito desses ensinos ao meu pai. Então, por mais que às vezes ele fisicamente seja ausente, os ensinos que ele me trouxe e a minha vida me trouxe, né, que foram, querendo ou não, causados por ele e pela minha mãe, me dão condição de ser uma pessoa melhor. Outras coisas que nós podemos utilizar dentro desse processo do alto fluxo, que é a aprendizagem, que é a utilização daquelas primeiras memórias para gerar novos conhecimentos, para gerar essa interação entre inconsciente e consciente, são sonhos. Né? E aqui, basicamente, hoje eu vou apresentar 3 tipos de sonhos básicos para vocês. O primeiro é o cotidiano. Quando a pessoa não desconectou do cotidiano, o que você viveu no dia, a aceleração de pensamentos. Imagine que você deita na sua cama e coloca um filme para assistir de guerra. De repente você pega no sono sem perceber e está dentro de uma guerra. Seu pensamento, seu ouvido, sua audição está conectada ainda naquilo que você estava assistindo. É um tipo de sonho. Tá? Esse sonho pode ser facilmente descartado. Não precisa ser interpretado, você não precisa dar importância a ele. Ou perceber que isso acontece e antes de dormir procurar fazer um trabalho de desligar a televisão, arrumar um ambiente, colocar uma musiquinha que possa trazer algumas informações mais legais para você. O segundo tipo de sonho é o inconsciente, através da simbologia. O inconsciente ele funciona através da simbologia. Nós temos um processo chamado senso crítico. Nós temos uma parte do nosso comportamento chamada crítica. A crítica, ela diz para nós o que é possível e o que não é possível, o que é verdade e o que é mentira, né? Então, isso é uma coisa que acontece, que nasce no ser humano entre os seus 12 aos 14, vai depender do autor aí, tá? Mas ele vai ali na pré-adolescência, ele começa a construção do senso crítico. E aí, quando ele nasce, ele começa a impedir que o seu inconsciente fale de maneira clara e objetiva com o teu consciente. Então, como é que o nosso inconsciente faz quando ele quer falar alguma coisa para o nosso consciente? Ele cria uma história lúdica, né? Uma história que possa ser interpretada, não direta, não é uma informação tipo assim, você tem que ir para academia. Ele não fala assim o nosso inconsciente. Ele vai dizer como. Vai aparecer lá um elefante sofrendo muito, correndo atrás de um pato, e não sei o que, ele não consegue pegar aquele pato, e aí ele de repente ele emagrece, consegue se movimentar com muita facilidade e se sente feliz, e o sonho acaba. Praticamente dizendo, emagreça que vai ser mais fácil a sua vida. Então quando a gente interpreta tem até um livro chamado Livro dos Sonhos, que o Freud escreveu, que é bem interessante, eu gosto muito, tá? E até indico para as pessoas, quando tiverem um sonho nesse formato, buscar a interpretação dentro do livro do sonho. E a dica que eu dou é sempre buscar a interpretação positiva. O sonho, ele não tem essa tendência negativa que algumas pessoas pensam. A gente vai falar sobre o pesadelo daqui a pouco, mas o sonho ele deve ser interpretado de maneira positiva. Ele é uma boa informação. Sempre que ele vem é uma boa informação. Nem que seja sobre assuntos que não são tão agradáveis, ele vai te falar sobre tenha paciência para superar, continue nesse caminho, esse tipo de coisa. Tá? O terceiro tipo de sonho é quando a gente acessa o tempo, a premonição. Isso acontece com várias pessoas, vocês quiserem estudar isso aí mais a fundo, vocês vão ouvir relatos de várias pessoas, isso já aconteceu comigo, inclusive, de ter sonhos de coisas que aconteceram no futuro. Né? Passou no mesmo dia, às vezes, no outro dia, aconteceram exatamente como aconteceu no sonho. É uma percepção, é uma antecipação do que está por vir. Isso também acontece no nível de relaxamento profundo que o sono traz. Pesadelo. O pesadelo é uma outra coisa. O pesadelo não é um sonho. O pesadelo é um estado de preservação da vida. Toda vez que um ser humano chegar e dobrar uma parte do seu corpo de maneira a impedir a circulação do sangue, o corpo entende que aquela pessoa está morrendo, porque o sangue parou de circular. E a pessoa entra ou tem o tal pesadelo. Pode reparar que quando você acordar de um pesadelo, tem uma parte do seu corpo que está dormente, que está meio insensível ali. Então descarte também, pode voltar a dormir tranquilamente,
que esse tipo de sonho não vai acontecer, tá? Agora vamos falar sobre fundamentos sistêmicos. Agora que nós já aprendemos a importância de olhar para nossas memórias, o que nós temos guardado, e olhar para isso e rever essas memórias. Será que tudo que eu aprendi é verdade? Tudo que eu falo é verdade? Tudo que eu sei sobre o relacionamento dos meus pais, a minha história é a realidade? Uma dica que eu dou para você é pegue o teu pai, se você puder, e peça para ele a história dele. Pegue a tua mãe, a história deles. Pegue outras pessoas que participaram disso, a percepção deles sobre essa história. É bem interessante, você vai descobrir muita coisa sobre a sua vida que você nem te fazia sentido.